A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de terça-feira, hoje 22 de março. Logo mais, você terá a oportunidade de ouvir a conclusão do estudo sobre o livro do profeta Malaquias e também você estará ouvindo Sala de Prosa sobre o tema Cuidando do Emocional. E sem perda de tempo, quero deixá-los com Sala de Prosa. Ô, gente boa! Sala de Prosa! Trazendo o seu coração para perto de Jesus. Perto de Jesus você tem vida, saúde, alegria, fé, amor e esperança. Hoje vamos conversar sobre cuidando da sua saúde emocional. Vai embora não, hein? Vai embora não, fica conosco. Você já teve assim, minha alma tá abatida, tô deprê. Você já falou isso, mestre? Você já falou isso? Já ouviu gente falar? Tanque na reserva. Tô com um tanque, ó. Hoje eu não tô para nada, hoje eu tô querendo ficar assim debaixo das cobertas. Queria que o mundo virasse um barranco para encostar, né? Encostar nele. Ou então queria puxar as cobertas assim, falar assim, oh meu Deus, quando eu puxar assim, já melhorou tudo. Hoje eu tô mal. Hoje não quero conversar com ninguém. Você já teve assim? Lá por dentro, assim, ruimzão. E quando a pessoa amanhece o dia dizendo assim, hoje vai ser um dia difícil. Hoje vai ser... Pauleira. Hoje vai ser punk. Como é que é isso, mestre? Bom, eu acho... Você já esteve lá em alguns desses, mestre? Já, Varão. Várias vezes? Já, sim. Eu acho que todos nós temos limites físicos, emocionais, espirituais. E limite de boró também, né, mestre? De grana também. De grana também, né? Bom, isso aí é mais constante, né? Pois é. Mas acredito o seguinte, que essas coisas são sinais para nós, sabe, Gerê? O nosso corpo, ele é sensório, né? Ele emite sinais, né? E muitas vezes nós estamos estressados, fatigados demais, porque tem coisa errada, né? Deixa eu contar uma história interessante para você. Alguém já disse que não tem nada de errado com as nossas emoções. Quando você fica triste ou você está alegre, não tem nada de errado com o seu corpo. Seu corpo é um painel, disse o autor. Você compra um carro e aí você está dirigindo seu carro na rua. De repente, o painel ficou vermelho. Você não quebra o painel porque ficou vermelho. Porque o painel está dizendo uma coisa para você. E quando aparece assim, mestre, amarelinha assim, que lá tá um negócio assim da bomba de gasolina. O tanque tá, para e bota a gasolina que você vai parar. Então, o nosso corpo é o painel da nossa alma. Quando você está sentindo essas coisas, para, dá uma olhada, vai fazer um exame. Vai olhar um pouquinho para ver. Vai conversar com alguém, gente boa. Às vezes um amigo, uma prosa dessa aqui melhora o sujeito. Olha, e a sala de prosa tem sido prosa boa para muita gente. Terapia, menina, aqui é o confessionário, menina, aqui é o confessionário. Às vezes nós confessamos na sua frente, às vezes só devagarzinho aqui. Olha, o Provérbios 17, 22 diz assim, o coração alegre... Aformoseia o rosto. Nesse lá é um bom remédio. É um bom remédio. Eu costumo dizer, mestre, assim, o cara toma a prescrição médica, você está sentindo uma dor forte, toma esse. Você está sentindo febre, toma esse. Pressão alta, toma esse. E toma.
Ninguém sai dali brigando com o médico dizendo, não vou tomar só se você tiver lelé. Mas Deus escreveu, o coração alegre é um bom remédio. É bom remédio. Toma esse remédio, gente boa. Yeah. É porque tem gente que parece que atrai problema, né? Ele vive problema, ele pensa problema, ele mastiga problema, ele digere problema, ele se alimenta de problema. Ele vê a vida com óculos escuros. Se não tiver um problema, ele não, ele não cria fica um contente. até cria um... ué. Ô, mestre, um coração alegre. 3 dicas para um coração alegre. Bom, a primeira coisa de um coração alegre é você fazer uma faxina. Tirar o entulho, tirar a fuligem. As coisas estão lá sufocando a alma. Dá uma limpada nisso. Esse é o primeiro. É? É. Uma coisa que tem que sair nessa faxina aí, mestre. Umas 2 tem Mágoa. que sair. Mágoa. Mágoa. Pecado escondido. Terceiro, você precisa tirar aquilo que está interrompendo a sua caminhada com Deus. Então, aquela frieza espiritual, dá uma melhorada aí, dá uma soprada nessa brasa aí. Isso é a primeira. Tire o lixo. Tire a sujeira da alma. Pecadinhos, pecadões. Coração alegre é bom remédio. Segunda coisa, Varão, esse é o negativo, né? Vamos colocar o positivo agora. Para você ter alegria, você precisa buscar a fonte da alegria. Jesus é a nossa alegria. Então você precisa buscar uma vida de oração, de leitura da palavra, de comunhão com Deus. Porque não basta só deixar o ambiente limpo, tem que preencher esse ambiente. Daí vem a alegria. Nossa alegria, desculpa, não é ausência apenas de coisas ruins, nem apenas presença de coisas boas. A nossa alegria tem nome. É Jesus. Jesus. É Jesus. Jesus nos deu o seu Espírito Santo. Tem intimidade com o Espírito Santo? Terceira pessoa da Trindade. Deus poderoso, Deus onisciente, Deus presente. Coração alegre é bom remédio. Cultiva a intimidade com o Espírito Santo. Tenha medo do Espírito Santo, não, irmão? Não tenha medo. Tem uns crentes que quando fala assim, o Espírito Santo, ele diz, isso não pode, aquilo não pode. O Espírito Santo é uma pessoa. Coração alegre é um bom remédio. Terceira, mestre. Terceiro, faça o bem deliberadamente. Procure essa semana, alguém para você demonstrar amor. Ou dando uma oferta. Eu vou mandar o Pix. Leva um presentinho, uma palavra de elogio, um gesto de bondade. Intencional. Isso vai produzir muita alegria no seu coração. Intencional. Agora, deixa eu te acrescentar nessa aí, com aqueles que você diz nem morto. Uma pessoa que adoece ele, que é o seguinte, por exemplo, ele não consegue orar com amor por certos políticos, líderes da nação na área da justiça, líderes da nação na área do executivo, parentes, ele não consegue orar com alegria. Intencionalmente. Você consegue orar pelo varão com alegria? Ali, se você não consegue, você é ruim da cabeça. Você não é bom, não. Mas você ora intencionalmente com alegria pelo seu pastor, por algumas pessoas da sua vizinhança, pelas ruas. Olha, varão, eu estava chegando em Campinas, sobrevoando a cidade iluminada, enorme. Fiquei muito emocionado ao lembrar que durante décadas Deus levantou líderes para a cidade de Campinas. Muitos deles contra o Evangelho de Cristo, mas deu à cidade estrutura, mesmo que tenham sido desonestos em algumas ações, mas deu estrutura à cidade, a ponto de que Deus promoveu tudo isso para que eu tivesse condições de descer num avião em paz na cidade. Fiquei muito emocionado ao pensar isso. Exato. Aí orei com gratidão pela cidade de Campinas, pelos seus líderes. Ore com gratidão, trate sua alma. Uma outra coisa, pastor Jeremias, que é importante é o seguinte: ame a vida, porque a vida é um dom de Deus. É um privilégio estar vivo.
É um privilégio acordar de manhã e ter ar nos seus pulmões. É um privilégio você ter um teto para dormir, uma cama para dormir, uma família, um lar para você chegar. Alguém que ama você, que abraça você. Olhe ao seu redor e você vai ver muitos sinais da bondade de Deus na sua vida. Amém. Então olhe com os olhos bons. Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Já que a vida é breve, faça valer a pena. Ó, você que está em casa, arrocha sua mulher aí agora. Assim. Ei, menina, costa nesse homem. Ei, você. Coração alegre é um bom remédio. Faça Glória a faxina. a Deus. Entregue seu Espírito Santo. Intencionalmente faça o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. E agora nós vamos fazer um bem para você. Sabe o que é? Orar por sua vida. Vamos lá, mestre? Vamos lá. Posso orar? Por favor. Deus amado, nós queremos agradecer-te o privilégio de estar falando com tanta gente nesta sala virtual. O que nós te pedimos é que quem estiver agora conosco seja visitado pelo teu Espírito e que aquela tristeza seja removida e haja óleo de alegria em vez de pranto. Amém, Senhor Deus. Haja uma visitação tão doce, tão rica, tão abundante da tua graça, deste coração. Amém, que ele Senhor. possa ser reanimado hoje para começar uma nova Deus. vida, para amar a vida, amar a família, amar a igreja, amar a pátria, amar a ti sobre todas as coisas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Sala de prosa. É Luz para o Caminho, varão. Uma agência missionária a serviço do reino de Deus para abençoar a sua vida, a sua família, a sua igreja. E a 8ª Igreja Presbiteriana, pensa numa igreja pró-paroxítona. Em Belo Horizonte, bem-vindo. Olha, todas as idades cabem na 8ª. E Deus abençoará a sua vida. Indo a Belo Horizonte, você que é de fora, 8ª Igreja Presbiteriana. Amém? Um abraço, gente boa. Divulgue Sala de Prosa. Amém? Tchau, gente. Abraço. O problema é que, assim como eles não levaram a sério, não fizeram as coisas como deveriam ser feitas, com temor e tremor, veio sobre eles maldição. Eles haviam levado maldição, teriam recebido maldição por falta de obediência, de atenção àquilo que Deus os havia designado. Os sacerdotes eram como se fosse o pedigree. O pedigree. Como hoje nós somos sacerdotes, nós somos o pedigree do sacerdócio. Deus nos vê assim, como sacerdotes. E cuidado para que nós, meus irmãos, não venhamos a praticar coisas que realmente nos afastem da presença de Deus. Lá no livro de Números capítulo 25, versículos 10 a 13, nós encontramos a história de um homem chamado Finéias. Finéias era neto de Arão. E houve uma época, houve um tempo lá em Israel em que os homens de Israel procuraram as moabitas para se prostituírem com elas, porque elas eram idólatras, elas adoravam ao deus Baal Pio. E aquilo trouxe uma abominação muito grande a todo o arraial de Deus. Moisés se constrangeu, Josué, todos ficaram preocupados porque não havia como eles controlar aquela situação. E aí teve um desses homens de Israel que desacatou a Moisés, desafiou a autoridade de Moisés como ministro, como um homem que Deus tinha levantado para conduzir o povo. E ele entrou lá na sua cabana com uma mulher dessas com as quais eles haviam se prostituído.
e para se relacionar com ela lá dentro da sua tenda. E Finéias ficou tão irado que ele chegou, pegou uma lança e atravessou no estômago daquele homem e daquela mulher. E por causa disso, do zelo de Finéias, nós encontramos o Senhor, naquela circunstância, trazendo uma mortandade de 24.000 homens que estavam cometendo o mesmo pecado. Finéias era um homem que tinha temor e tremor diante de Deus, neto de um sacerdote, mas que não concordava com as coisas erradas que estavam sendo feitas. E no momento em que ele teve que agir em defesa daquilo que estava certo, ele não mediu distância. E assim, 24.000 homens morreram por causa daquela atitude pecaminosa. No versículo 6, irmãos, versículo 6, o Senhor diz assim: a verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Está se referindo aos levitas, que eram procurados porque Deus os havia levantado para que eles trouxessem instrução para o povo. Por exemplo, num culto como esse aqui hoje à noite, nós estamos trazendo instrução para vocês. Estamos abrindo os vossos olhos, estamos abrindo o vosso entendimento, os vossos corações, para que vocês conheçam o Deus a quem servimos, como sacerdotes e como sacerdotisas. Os verdadeiros sacerdotes, meus irmãos, ensinavam o povo a conhecer como viver, como andar e como agradar a Deus. Como hoje está sendo diferente para muitos desses líderes, estão apenas explorando a lã das ovelhas. Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2, ele diz assim: pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Vamos agora fazer aqui uma comparação. Como é que vivem certos ministros hoje? Se é que a gente pode chamar de ministros, certos aventureiros que estão por aí. Compara com o padrão divino, com o padrão bíblico, como é que eles estão andando, o que eles estão fazendo. Versículo 7. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. O povo, quando procurava os sacerdotes, procuravam querendo ouvir dos lábios dele. Eles eram porta-vozes de Deus. O que é que Deus tinha para transmitir? O que é que Deus estava requerendo deles? E eles, quando ouviam realmente da parte de Deus o que Deus estava querendo, o requerendo do povo, eles baixavam a cabeça e diziam: realmente, eu preciso de me corrigir. E se arrependiam. Mas o que é que a gente vê hoje? A gente vê muita gente com presunção, arrogância, prepotência. E às vezes querem até dizer para o pastor: você sabe com quem está falando? Chega e empina assim o nariz. Sabe com quem está falando? Que digam os pastores. Quantas vezes a gente se depara com pessoas assim, que não tem humildade de reconhecer a autoridade pastoral, que não tem humildade para reconhecer que Deus levantou um ungido do Senhor para cuidar do rebanho, para apacentar as ovelhas. Esses tais vão ter que responder diante de Deus. Seria bom eles lerem Hebreus capítulo 13, versículo 7 e o versículo 17. No verso 7 eu tremo as bases, que eu vou prestar contas por todas as ovelhinhas que Deus me confiou, a mais nova, a mais idosa, em termos de ter dado assistência. Mas lá no verso 17 diz que essas ovelhas,
Atentem para os seus pastores, porque velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo. Hebreus capítulo 13, versos 7 e 17. Portanto, meus irmãos, nesse verso 7, nós encontramos aqui o Senhor dizendo: os lábios dos sacerdotes deveriam jorrar o conhecimento de Deus para o povo aprender suas leis, e eles estavam longe disso, estavam equidistantes. Aliás, eles não estavam dando a menor orientação, a menor instrução para o povo, pelo contrário, estavam explorando, com arrogância, com prepotência, com presunção. No versículo 8: mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse verso 8, o Senhor está dizendo: vocês deixaram os caminhos de Deus. As orientações que vocês dão já fazem muita gente se desviar e cair no pecado. Vocês são pedra de tropeço. Em outras palavras, vocês, ao invés de estarem ajuntando, vocês estão espalhando. Meus irmãos, no versículo 9, para encerrar, o último versículo, ele diz assim: por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Algumas expressões aqui muito pesadas. Vós vos tornaste desprezíveis e indignos. Desprezíveis e indignos. Você já pensou o que é alguma pessoa ser tratada desprezivelmente? Foi assim que Deus estava dizendo: desprezivelmente e com indignação. Porque vocês não guardaram os meus caminhos e vos tornastes parciais no cumprimento da minha palavra, dos meus mandamentos. É assim que termina o versículo 9. Eu não vou dizer Deus está aqui dando um puxavante de orelha, não. É como se Deus estivesse vomitando aquele povo da boca dele. Considerações finais, irmãos. 5 considerações finais e a gente está encerrando. Primeiro, preste atenção. Quando adoramos a Deus, ou quando subimos à sua casa, Ele tem se agradado, Ele tem recebido o nosso louvor, Ele tem ouvido as nossas orações. Isso tem agradado aos olhos de Deus. Isso tem trazido contentamento, prazer. Lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 15, o escritor diz assim: por meio de Jesus Cristo, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Vou repetir o texto, Hebreus 13, verso 15. Por meio de Jesus Cristo, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Será que Deus está recebendo o louvor que nós estamos externando, exaltando e glorificando a Ele? Segunda coisa, estamos servindo a Deus ou aos homens? Colossenses 3,23 nos diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. E no verso 17: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Deus Pai. Terceira consideração: temos nos comportado como fariseu ou como publicano? Lucas 18, verso 9 e verso 14. No verso 14, quando Jesus contou publicano e o
fariseu subiram ao templo, ambos oravam. O fariseu orava de si para si: Senhor, graças te dou que eu não sou como os demais homens, faço minhas obrigações religiosas, entrego o dízimo, não adultero, não sou adúltero, não roubo, não mato, não faço nem aquilo, nem acontece. Obrigado, porque eu não sou como os demais homens. Ele orou de si para si. O publicano mal abriu seus lábios: Senhor, sê propício a mim, tem misericórdia de mim, eu sou um desgraçado, sou um miserável pecador. Jesus disse: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Quarta consideração. A Bíblia diz, meus irmãos, é melhor obedecer? É melhor obedecer? É melhor obedecer do que sacrificar. Vocês conhecem a história lá do rei Saul, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Ele desprezou a palavra de Deus, e por isso Deus tirou dele o seu reino e transferiu para Davi. E por isso ele chegou ao ponto de consultar uma feiticeira, uma cartomante, porque estava em desobediência contra Deus. Aí eu pergunto: é melhor obedecer do que sacrificar? Você obedece àquilo que Deus pede, o mínimo de tudo que você recebe das dadivosas mãos dele? Estou fazendo uma pergunta aqui, você que está em casa. A pergunta é a seguinte: de acordo com 1 Samuel 15, 22, é melhor obedecer do que sacrificar, porque o pecado da desobediência, da rebelião, é comparado ao pecado da feitiçaria e da idolatria. Aí eu pergunto: você está obedecendo ao mínimo do que Deus pede? Você sabe do que eu estou falando, né? Você obedece? Não, pastor, então você está em desobediência, de acordo com Malaquias 3,10, que nós vamos ver lá adiante. Você tem roubado a Deus. E última consideração: como devo me apresentar perante o Deus que nós adoramos? Eu tenho duas respostas para dar. Lá no livro de Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 6, versículos 6 a 8. Preste bem atenção a isso aqui, eu já estou concluindo. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou: ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É isso que Deus espera de mim e de você. E o outro texto é o Salmo 24, muito conhecido. E eu estou terminando com essa leitura. Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. E aí ele faz uma série de perguntas. São as seguintes: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega só uma falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas.
Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Meus irmãos, se nós sairmos daqui hoje à noite, pensando na condição de sacerdotes que somos, e que fomos constituídos por Deus, procedermos de modo que agrade a Deus e alegre o seu coração, eu não tenho dúvidas que às vezes que você estiver adorando ou prestando culto a Deus, isso alegrará o coração do nosso Pai Celestial. E em contrapartida, às vezes que você estiver fazendo alguma coisa que não é do agrado de Deus, inclusive domingo na pastoral eu estou falando sobre isso, domingo agora que vem, estou falando sobre qual é a leitura que nós fazemos de quem é espiritual. E eu estou fazendo uma comparação dos anos 70, quando houve o vento soprou o vento de renovação espiritual em todo o Brasil. E aí eu estou mostrando como as coisas são diferentes hoje em nossos dias. Acredito que você foi profundamente enriquecido e abençoado através de toda essa explanação sobre o livro do profeta Malaquias. Agradecemos a sua teleaudiência, você que é internauta. Amanhã, com a graça de Deus, nos reencontraremos para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. Tenham todos um bom dia e que todos fiquem com Deus.